Olá! Mais um Complemente Podcast na área. Olá, queridos. Sejam bem-vindos novamente. É isso, aqui para falar hoje sobre um tema colaborativo absurdamente. Inteligência natural e inteligência artificial. Não é um contra o outro, não. Aqui é collab real mesmo. A gente vai falar de forma colaborativa com código-fonte. E pela primeira vez estamos recebendo um casal. Complemente está recebendo um casal aqui na nossa Ainda casa. bem que você trouxe esse tema, eu nem tinha me ligado nisso. Olha, que equilíbrio emocional que temos hoje aqui, feminino e masculino. Olha que coisa linda. Gente, muito obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. É bom conversar em casal, porque a gente pode seguir diversos assuntos. A gente parte para a inteligência natural, artificial, e pode começar a falar aqui de filhos, de casamento, entendeu? Olha, super caro. Falta papo. Para quem não conhece, eu acho difícil, quem não conhece o Gabriel e a Vanessa do Código Fonte, a gente vai fazer aqui uma collab aqui, obviamente vocês vão saber quem é o Complemente. Se você veio do Complemente, chegou no Complemente pelo Código Fonte, ou se você chegou no Código Fonte através do Complemente. Gabriel e Vanessa, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que é difícil, cara, parar o dia a dia para, né? Vocês têm filhos também, é difícil a dinâmica, né? Obrigado pela presença. E assim, para começar, falando de inteligência artificial natural, vamos trazer aqui o que é a audiência de vocês, o que as pessoas que vocês interagem, né? Porque, no final das contas, podcast, canal no YouTube, cara, é um serviço social. Eu entendo que a gente presta um serviço social, tanto vocês quanto a gente, né? Públicos diferentes, que às vezes vão ter sinergia por questão de saúde mental, que a gente tá falando aqui, né? Mas, cara, o que mudou no dia a dia para essa galera que tá interagindo com vocês com essa tal da inteligência artificial, né? O que mudou no dia a dia? Se vocês puderem dar a visão de cada um de vocês, isso seria legal. Então, nós estamos no YouTube desde 2016, então esse ano faz 10 anos. E se a gente pegar, não precisa nem ir tão longe quanto a gente começou no YouTube, mas se a gente pegar 2021 para cá, ou seja, nós estamos falando de 5 anos ou 4 anos, se a gente for começar a falar do lançamento do ChatGPT, que foi em 2022, a nossa área, a área de desenvolvimento de software, assim, mudou completamente. Porque a gente sempre teve vamos dizer, um gargalo de produtividade que, para mim, era natural, porque codificar é uma atividade intelectual, apesar de ser algo determinístico, né? Você rodou, funcionou ou não funcionou, mas é algo intelectual, porque você precisa muito de criatividade, você precisa entender problema, entender algoritmo, entender fluxos, existe a interação também com pessoas, e isso é muito hoje mais visível do que antigamente, quando se programava em cartão, esse tipo de coisa, né? Então, desenvolver software hoje é uma atividade intelectual. E aí veio a inteligência artificial com o ChatGPT, com o Claude em 2023, e mudou completamente a dinâmica de trabalho, porque se acelerou muito a codificação, a resolução de problemas, só que isso gera outros problemas também, outros gargalos, né? Que é justamente a validação do trabalho, a própria validação do problema, se aquele problema foi resolvido ou não. E muitas vezes resolver um problema muito rápido, mas ele não serve para nada também. Então, a gente não está tendo, muitas empresas, muitos projetos, não estão tendo nem a velocidade necessária para validar se aquele problema deveria ser resolvido, sabe? Caramba, que loucura, né? Então, mudou muito essa dinâmica. E as ferramentas, a gente olha, acho que todo mundo hoje em dia utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial, né, para trabalhar ou para ou de forma pessoalmente, mas a gente percebe, como a gente acompanha esses lançamentos de modelos o tempo inteiro, a gente percebe que eles lançam um modelo e sempre tem um modelo específico para a nossa área, para desenvolvimento, para codificação. Então, eles querem realmente automatizar todo esse processo, né, de codificação. Mas o trabalho de programação não é só geração de código, vai além disso. Complementa aí, Vanessa. Pois é, né? No complemente, complementando. Complementa, exatamente. Mas, realmente, para todas essas empresas que lançaram esses LLMs, né, que esses modelos de linguagem, ou a inteligência artificial generativa, que é essa que o ChatGPT popularizou muito, todos eles têm como menina dos olhos atender quem? A área de desenvolvimento. Então, todos têm justamente
um modelo específico para codificação. E por isso mexeu muito na nossa área. Mas, de qualquer forma, eu acho que todas as áreas estão sendo envolvidas. Porque hoje você vê grandes empresas, né, pegando ali os produtos de inteligência artificial e colocando junto com os seus produtos. Sim. E isso é extremamente comum, todas as empresas hoje estão utilizando. Então, a gente, enquanto pessoa, utiliza no dia a dia e a gente, enquanto profissional, utiliza no dia a dia. O problema é que está tudo se transformando ali nesse exato momento. Como o Gabriel falou, há 2 anos atrás era uma coisa, hoje é completamente diferente, daqui a 2 meses provavelmente já vai ser outra, e daqui a 2 anos a gente ainda está num trabalho de futurista aqui, tentando entender como é que isso vai se desenrolar. Mas o que a gente vê realmente é uma transformação e uma dependência, que aí eu já não sei se é tão boa, né? Tanto quanto enquanto profissionais ou enquanto pessoas mesmo. É uma dependência que às vezes me preocupa bastante, viu? Isso que a gente está vendo, quando você abre o seu Bankline, quando você vai fazer uma busca numa loja virtual, tá tudo lá com aquela estrelinha lá. Agora a busca é por IA. O assistente para fazer investimento no aplicativo de banco é com IA. Sim. E aí as pessoas acham que, assim, eu pelo menos na área de software, eu não acho que tudo se resolva com linguagem natural. Uhum. Às vezes, com 3 toques na tela, você encontra o que você quer. Eu não preciso ir lá e encontrar um assistente e pedir. Obviamente que vai ter gente que vai preferir. Uhum. Mas você ir num assistente de IA para ele te ensinar o caminho para você encontrar uma opção dentro de um software, sabe? Sim. Eu acho que encurta também o aprendizado, de certa forma, né? Sim. Eu vou pegar aqui um tema que passa na minha clínica psicanalítica, acho que a Manu vai concordar, porque eu sou engenheiro de computação, para quem não sabe, acho que a grande maioria já sabe, eu sou psicanalista e atendo muitas pessoas no mundo corporativo na área de TI, né, que se identificam comigo. E o sofrimento, que inclusive é um dos sofrimentos que eu vi num jovem outro dia desse, é assim, caramba, eu sou dev hoje, estou desenvolvendo. Aí tem um bando de agente que desenvolve de forma desenfreada, muito mais rápido do que eu. Cara, eu não vou ter espaço no futuro, né? Eu fico pensando em 2030. Cara, se hoje já está assim, eu não vou ter espaço. O que eu estou estudando? Por que eu estou tentando me desenvolver? E essa preocupação, esse sofrimento é algo que eu vi na minha clínica psicanalítica, eu vejo nos jovens, né? Na geração Z, que está meio que desistindo de aprender porque está vendo que não consegue acompanhar. Vocês estão vendo um pouco disso? Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Faz sentido, né? Infelizmente. Claro que existe uma transformação na área. Então, nós tivemos aí, se pegar nos últimos anos, nós tivemos um ápice de pessoas entrando na área de tecnologia e hoje a gente vê essa curva voltando ao normal. Foi algo até muito atípico do que aconteceu, porque a tecnologia teve que desenvolver muito rápido por conta de tudo que estava acontecendo na humanidade e agora ela está voltando ao normal. Mas o novo normal é com inteligência artificial. Então, o que nós percebemos é essa demanda menor, porque a codificação está mais ágil, está realmente sendo entregue com muita eficiência ali pelos agentes e por essas ferramentas, mas ao mesmo tempo a gente vê a necessidade assim muito clara de os profissionais estarem cada vez mais se aperfeiçoando e conhecendo mais. Então a inteligência artificial não é mais só você conversar ali com o chatbot, é realmente você entender de bases da computação, seja arquitetura, memória, banco de dados, tudo isso acaba estando muito envolvido. Então é muito difícil você chegar para alguém que está começando agora no mercado e falar, olha, eu sei que ele está criando código, mas a gente precisa que você aprenda a base, porque a gente depende disso para que a tecnologia continue evoluindo. E é um processo de convencimento que quem já está no mercado há mais tempo, aqui igual a gente, né, que os cabelos brancos entregam, consegue perceber o quanto isso ainda é necessário e vai continuar sendo daqui para frente, né? É porque escutando vocês falando assim de fora, né, hoje eu estou em minoria aqui, mas tá tudo bem, estou me sentindo pertencente, está ótimo. Mas escutando vocês falando até como, né, uma pessoa leiga, me dá um pouco de uma sensação de que vocês falando sobre essa questão dos profissionais, né? Que as IAs olham para os profissionais. Dá uma sensação de que é como se os profissionais, a partir de agora, podem ser descartados. E não é isso, que você está falando exatamente o oposto. E talvez a galera nova, essa nova geração que já
cresceu, nasceu ali com o IA, tem um pouco dessa sensação de descarte. Eu sou descartável, eu não preciso. Enquanto que talvez o diferencial hoje em dia não é mais se eu sou um bom ou não desenvolvedor, mas o quão base eu tenho, né? E o quanto eu sou bom naquelas bases que vão me levar para usar melhor a ferramenta, né? Esse sofrimento é algo que está acontecendo bastante, né? Assim, eu acho que o pessoal deve colocar nos comentários lá de vocês, né? E aí eu acho que é importante vocês reforçarem que, no final das contas, quanto mais base sólida você tiver, mais você não vai ser descartado pelo mercado. Acho que é isso, né? Sim. Exato. Ó, se a gente voltar lá em 2011, eu lembro que lá saiu um livro chamado The Shallows, que fala sobre a superficialidade, justamente por conta da internet. Porque se tinha a ideia de que, poxa, agora eu consigo pesquisar tudo que está na internet, porque antes a informação, antes a escassez era da informação. Uhum. Aí depois era o excesso de informação e a falta de organização. Então, e se tinha essa ideia, e esse livro fala muito sobre isso, que se você tem toda a informação agora ao seu alcance, teoricamente, então, todo mundo vai ser super inteligente, porque vai todo mundo atrás das informações. Mas não foi o que aconteceu. A partir do momento que o ser humano sabe que está a um clique, a uma busca de Na encontrar palma da mão, aquilo, né, no celular. a pessoa fica preguiçosa. Perfeito. Então, o livro fala sobre isso, e que, de certa forma, o cérebro acaba se moldando a isso também, fica mais preguiçoso. Claro. E eu não estou falando só de saber fazer conta de cabeça, essas coisas que as pessoas vão se perdendo, né? E que acontece realmente, mas é de outras coisas também. Por exemplo, a gente está numa conversa, acho que acontece com todo mundo. Aí você lembra, sei lá, o nome de um ator, o nome de um filme, o nome de um diretor, aí você não lembra. E aí você não puxa mais pela memória, você vai no Google, eu falei, não, deixa lá, daqui a pouco a memória vem. Só que a pessoa... não dá mais aquele prazer de você acordar às 2 da manhã, lembrei. Não existe então, mais, né? Você não usa mais esse gatilho da memória, porque você sabe que tem informação ali na mão. Então, eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora com inteligência artificial. Está se criando uma certa preguiça, e isso se reflete nas notas aí, escolares, e até já tem pesquisa em Berkeley também. A gente já falou sobre isso lá no nosso canal, que as notas, e Berkeley, ciência da computação em Berkeley, deve ser o curso mais famoso. Supra-sumo ali, né? E lá, a matéria introdutória de ciência da computação teve reprovação recorde. Caramba. Não. Porque os professores passavam um trabalho para casa, e aí vinha perfeito. Aí ele falou assim, peraí, 100% tá tudo certo. Todo mundo. Vamos aplicar isso aqui, real, sem celular. Na hora da prova, sem consulta. E aí reprovação recorde. Caramba. Então essa dependência de IA para quem está começando, eu acho que não faz muito bem. E isso se reflete também agora na dinâmica do trabalho. Eu não tenho a resposta exata porque é difícil você falar, poxa, as empresas estão querendo que eu use IA, porque está todo mundo... Está tudo sendo feito numa velocidade muito grande. Mas eu também não quero perder a capacidade de eu poder avaliar o problema. Então, a dúvida que acho que estudantes e os profissionais estão tendo, e que eu gosto de falar, é que são 3 coisas. Se a gente perder a capacidade de entender o problema, de entender a resposta daquilo que foi retornado, se você não conseguir validar a resposta, a terceira coisa você não vai ter mais opinião. Você vai terceirizar a tua opinião. É verdade. Entendeu? Então, isso... Opinião e decisão, né? E a decisão. E até para você chegar e falar assim, poxa, esse problema resolveu algo que não... Foi inútil. Foi inútil. E a IA vai fazer isso direto. Por mais que você especifique, algum grau de decisão a IA vai tomar. Você pode especificar tudo exatamente como você quer. Existe hoje em dia técnicas na nossa área, o Spec Driven Development, para você criar toda uma documentação antes, mas a IA vai tomar um grau de decisão. E aí você que tem que intervir ali, entendeu? Então, perder essa capacidade, eu acho que é ruim, mas existe o paradoxo. Como
não perco a capacidade se o mercado me demanda usar essas A preocupação da galera mais jovem é assim, velocidade. Eu não estou conseguindo acompanhar, né? E aí, assim, falando sobre... Foi um tema que a Malu trouxe para... que ela também participa aqui desse ponto específico sobre isolamento, né? Porque equipes de desenvolvimento, eu sou dev raiz. Eu comecei em mainframe, tá, gente? Com COBOL. Só pra vocês terem ideia. Eu sou antigo. Tá querendo entregar a idade. É que eu pinto cabelo. Mas quando eu começava, assim, era um brainstorm absurdo pra você entregar um código. Não era uma pessoa só. E aí foram criados os squads, né? Os esquadrões, né? Os grupos de desenvolvedores para poder, né? No modelo de CI/CD e tudo mais. Ou seja, essa galera sempre trabalhou de forma colaborativa para poder entregar códigos, né? Um sistema com vários códigos feitos de forma colaborativa. E aí, hoje em dia, eu tô vendo assim, não sei se vocês vão concordar comigo, a galera meio que isolada, né? Cada um com seu agentezinho ou com seus agentezinhos de IA, fazendo um puxadinho ali, outro puxadinho aqui. Qual é o nível de problema que isso pode estar acontecendo, está gerando hoje no dia a dia? Vocês poderem falar um pouquinho sobre esse isolamento dos squads. Olha, eu diria que essa é uma resposta mais para vocês do que para gente, porque realmente causa transtornos psicológicos mesmo ali nas pessoas que estão trabalhando ali com essa parte. Tecnicamente, o que se criam ali são mecanismos para que você converse com as suas equipes e mantenha isso organizado, né? Seja ali processos muito bem definidos ou formas de trabalho em cada uma das equipes para realmente não ficar cada um ali no seu quadrado, entre aspas, né? Para que as coisas consigam se auto-organizar e realmente fluir, que o trabalho consiga ser feito da melhor forma possível. Mas, pessoalmente, eu acho isso... Por mais que tenha um lado maravilhoso, que nem às vezes até o trabalhar em casa, eu acho que é um processo incrível que ajuda demais, traz diversos benefícios, mas que traz esse isolamento e essa falta de debate, exatamente, essa interação ali entre as pessoas. E é difícil, às vezes, de você compartilhar o conhecimento dessa forma. Tem empresas que conseguem fazer isso 100% no online. Cria o processo, né? Exatamente. Tem outras que não se adaptam. Então, nós vimos hoje empresas grandes, pequenas, médias, que voltam com seus escritórios e com a equipe ali, realmente todo mundo junto na mesma sala, para poder interagir melhor. E dependendo do que estiver sendo desenvolvido, eu acredito que essa seja a melhor forma, porque se você está trabalhando ali num produto novo, algo disruptivo, as ideias são fomentadas melhor, talvez dessa forma, todo mundo no mesmo ambiente. Embora tenham empresas que consigam fazer esse separado. Né? Mas estão terceirizando até essa interação, porque se você coloca um agente que faz, por exemplo, verificação de segurança, aí você cria um agente, e aí você compartilha esse agente num repositório para outros desenvolvedores. Então, na hora que esse arquivo, que é um texto, né? Um arquivo com texto natural, que especifica quais são as skills que o agente tem. Você compartilha isso. O outro desenvolvedor pega esse arquivo também. Então, você vai usar, teoricamente, o mesmo agente. Então, a dinâmica não é mais... Olha, eu encontrei um problema aqui, é um agente que a gente tem em comum e ele resolve um problema. Ele faz a mediação. Pois é. E, então, até esse tipo de interação, se você coloca pessoas no mesmo espaço físico, mas compartilhando agentes, você não vai ter essa capacidade de, depois, até, eu acho que isso é uma das coisas que está acontecendo, a pessoa resolve um problema, não sabe como foi resolvido e às vezes não entende exatamente o problema. Então, você tem dentro de um time, você tem o dev lá, que geralmente é mais sênior, e ele coordena às vezes o pleno, o júnior, né? Então, quando uma demanda, uma tarefa ela é executada, o júnior vai lá, vai usar o assistente de IA, vai resolver, o assistente diz que resolveu, aí o agente às vezes vai até lá e vai dizer, ó, tá feito, ele dispara o e-mail sozinho, o cara fica lá quietinho, só vendo as mensagens subindo, e aí tá feito. E aí depois ele fala pro cara, ó, tá feito aqui, né? Terminei. Aí, como é que você fez? O cara, não sei. O que foi feito? Não sei.
ele não consegue explicar o problema, ele não consegue explicar a solução. Agora, isso, claro, a gente está levando os exemplos todos muito para a nossa área de desenvolvimento, que é a nossa área de atuação, mas isso acontece em outras, Sim, né? Os com agentes certeza. estão aí sendo construídos muitas vezes por desenvolvedores, mas qualquer pessoa cria facilmente um agente hoje dentro do Gemini, do ChatGPT, de qualquer outro, é feito através de texto. É Você isso. cria um agente que vai todos os dias ler o meu e-mail, vai selecionar quais são os e-mails que são considerados os mais importantes que eu preciso responder e, dependendo de como for, você pode configurar o agente para responder o seu próprio e-mail. O problema é que você está botando uma IA para pensar e para responder e tomar decisões no seu lugar. Sim. E o CPF que está respondendo aquilo é o seu. Então, acho que essa é a preocupação, é você realmente conseguir ter certeza do que está sendo feito e às vezes você não tem. Quando você vai ver, não, gente, saiu um e-mail que não era bem isso que eu queria falar, não, mas já foi. Já Com foi. código é a mesma E coisa, mais né? do que isso, né? É o quão perigoso emocionalmente isso é, né? Uhum. Porque a partir do momento que você se relaciona com uma IA e ela tá te entregando tudo que você quer e mais um pouco, e ela tá sempre te agradando, e ela tá sempre indo além, ela tá sempre... Como é que você vai se relacionar com um ser humano? Onde você precisa lidar com as frustrações, diminuir sua expectativa, ter uma resposta que não é que você queria. E talvez isso vá trazendo uma dessensibilização dessa interação humana, né? Porque a troca é isso. Você aprende com a resposta que você não queria ouvir. Uhum. Com a E o- discordância, né? Com a discordância, com o não esperado, né? Porque na IA tá tudo muito esperado. É tudo muito, né? Para me agradar e para me facilitar, para resolver minha vida, o que é muito legal e muito válido, né? Eu acho que tem um ganho imenso, né, para todos. Mas, assim, emocionalmente, é um custo muito alto. A gente tem visto na clínica um isolamento muito grande, assim, né? É o que você falou, né? É muito agente e pouca gente, né? As Além- pessoas não estão querendo mais interagir. A interação passa pelo agente e não Uhum. pela gente, né? Pessoa, Uhum. né? E além do isolamento, né, uma outra coisa que assim na clínica foi o gatilho, a IA trouxe um gatilho muito grande, foi a crise de ansiedade. Porque a partir do momento que você perde essa capacidade de interação, quando você vai interagir, você não sabe como fazer. E aquilo te gatilha, e você já começa a ficar ansioso, porque você tem que se relacionar, às vezes, com uma simples troca, em qualquer lugar. E isso, para a nova geração, é extremamente perigoso, né? Porque acaba sendo uma zona de desconforto conhecida que ela não quer sair, né? Uhum. Só que a vida tá aí, né? Mas A se- vida necessário, tá aí, né? Se for- necessário. mas se a gente for reparar numa linha do tempo, a IA surgiu no momento anterior aí já de isolamento e no anterior de rede social. Ou seja, Sim. foi a fórmula perfeita para as pessoas se isolarem. Sim. Porque esse dia eu estava até vendo assim, uma IA pode gerar uma foto de uma paisagem, mas se nós, enquanto humanos, estivermos lá nesse lugar, né, nessa paisagem, a gente tem uma vivência muito mais Com diferente. certeza. Só que as pessoas já estavam meio que terceirizando isso com rede social. Sim. É. Não é? Antes dessa IA toda, já existia essa coisa de Sim. colocar o nosso mundo dentro Sim. De um square, do quadrado. Mas aí você sabe que pensando aqui num outro ponto, sim, a rede social trouxe esse lugar imaginário, né, que pode ser bom ou ruim. Você seleciona o mundo que você quer viver e não isso aí. vive. Porém, mesmo na rede social, você ainda tem algum tipo de interação minimamente ali. Às vezes você vê uma notícia que você não queria ver. Às vezes você vê um amigo ali que não tá postou alguma coisa que você não gostou. Você ainda tem que se haver com algo que você não espera. A partir do momento que você cria o seu mundo, você não tem mais que lidar com isso. E até a própria rede social perde um pouco de sentido. Tem pessoas que têm diminuído, eu acho que isso é um movimento geral, muitas pessoas têm se conscientizado com a rede social, que é muito falada, tem diminuído, mas vão para um outro lugar de compensação. E aí eu não sei te dizer o que é mais perigoso. Porque são aprisionamentos, né? De formas diferentes, né? Verdade. Não, e a IA generativa, ela tem essa coisa de conversar com você. Então, isso dá muita diferença, né? Porque realmente você tem ali a sensação de que você está conversando com outro ser humano. A diferença é essa, né? Que ele sempre concorda com você, sempre diz que você está linda e maravilhosa e que o seu ponto de vista está certo. E quando erra e você fala, você errou, ele pede desculpas e se conserta baseado no que você pediu. Então, isso realmente é preocupante. Não, eu acho até que as pessoas devem até se soltar mais para usar a IA como um conselheiro, Com um certeza. psicólogo,
Porque ela fala, pô, se eu for num psicólogo, às vezes eu não conheço ele, eu não sei como é que ele vai reagir, Exato, não sei o que ele pode me responder. Imagina se como ele a vai IA me incomodar. de mim. E a IA vai sempre me bajular. Daí, até Mas pegando- esse é um dos pontos, desculpa te interromper, esse é um dos pontos que as pessoas trazem sobre a terapia com o IA. Né? A terapia com o IA não é uma terapia. A terapia com o IA é você conversando com um espelho seu, com uma chancela de terapeuta que você mesmo criou no caso. Então ninguém está se desenvolvendo ali. Né? Eu não quero entrar nesse tema polêmico não, mas existem já países, inclusive, que estão usando já modelos, não LLMs, né, mas SLM, Short Language Models, para poder fazer tipo um screening inicial de terapia, para poder dar mais acesso às pessoas a minimamente terem essa possibilidade de extravasar, porque tem muita gente que tem preconceito, né, com o ser humano, se sente mais à vontade com a máquina. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, é um facilitador, mas a gente tem que tomar cuidado como usar. E aí, pegando você como exemplo, para quem já viu o filme Her, quem não viu, a gente vai deixar o link aqui. É um filme espetacular, acho que é de Sensacional. 2015. Muito antigo e tão atual, né? Sem dar muito spoiler, mas assim, a pessoa se apaixona pela IA, né, ele compra um computador que tem IA, tem uma inteligência artificial lá que é uma mulher, você molda ela e é assim, o que vocês estão vendo hoje de fixação, né, dos devs, do pessoal de tecnologia, do tipo, poxa, sem o agente eu não consigo fazer mais nada, essa dependência, é uma dependência psíquica, emocional, cognitiva, né, que está acontecendo. Como é que vocês estão vendo isso hoje em dia? Olha, antes de responder a pergunta, enquanto nós estávamos falando aqui, eu lembrei de uma notícia recente de que na China uma empresa lançou um humanoide com um toque de pele, né, humano mesmo, humanoide, e até quente e tudo, com inteligência artificial. Então, imagina se isso progride, porque realmente você passa a ter um relacionamento com um robô que vai te responder e que vai tá sempre dizendo amém, essa é a verdade, né? Então é perigoso. Desagradando, né? Exatamente. Então é extremamente perigoso a gente imaginar que muitas pessoas vão se sentir confortáveis e satisfeitas com esse tipo de relacionamento. Aí a gente já entra em outra seara aí para ser discutida. Mas voltando à pergunta, crescente, acho que o número de pessoas que tem ali a inteligência artificial como uma muleta, em parte pelo que o Gabriel falou, porque as empresas e a rapidez do desenvolvimento está necessitando disso, então as pessoas precisam utilizar a IA. O problema é que nós vemos isso, que algumas pessoas já não conseguem mais fazer nada sem a IA. Eu vou falar uma coisa para vocês, a minha época de dev, raiz, debugar, né? Debugar para tirar o bug, né? Ou seja, ficar buscando o que está errado naquele código. Era o que vocês falavam, né? De estar brincando aqui antes, né? De lembrar o nome de alguma coisa, de um diretor, né? Cara, eu dormia, acordava, tinha ideia então assim, essa velocidade que a gente tá, que as IAs estão impondo é que estão fazendo isso ou as pessoas é que estão se cobrando mais? O que vocês acham? Acho que tem os dois lados, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu não cheguei a pegar o COBOL, mas eu comecei a programar com Pascal, e antes até, um pouquinho antes até do desktop. Então, eu lembro, assim, não era tão simples de você criar um pedacinho de código, testar um pedacinho, testar um pedacinho. Muitas coisas você tinha a funcionalidade na cabeça, você programava tudo e aí você rodava o código. Então, você tinha que meio que compilar, né, o que você estava fazendo antes de executar. E essa é a capacidade que está se perdendo. Já há muito tempo, antes até da IA, o que se fazia era, vou fazer um pedacinho de código, testo, um pedacinho, testo. Às vezes até o próprio editor de código, ele já corrigia coisas para você ali antes de você rodar. Então isso foi criando já uma certa, não vou chamar de preguiça não, mas um delay assim de programação. Então a pessoa não precisa saber exatamente se o código vai rodar ou não. Eu sei que o editor corrige para mim e eu vou seguir. Então essa capacidade já está lá atrás. Agora com inteligência artificial, você diz em linguagem natural o que você quer e ela gera o código e muitas vezes você tem um outro agente que valida o que você pediu. Então você não precisa mais entrar em código. E isso já é realidade, já está acontecendo. Mas eu não quero ficar aqui como se eu fosse hate de IA. Pelo contrário, não só. A gente está utilizando também. Só que, pelo menos na minha visão, que a gente é mais antigo na área, a gente consegue desligar e ligar. Se eu precisar entrar no código e olhar o que ele está fazendo, ou se precisar não usar IA, eu vou conseguir fazer.
E eu não quero perder essa capacidade, porque eu gosto de código, eu gosto da programação. A programação é como se você, a gente estava falando antes, é como se você quer escrever algo para alguém, ou alguma coisa, uma carta, e você colocar aquilo e tirar do cérebro e colocar aquilo no papel. A programação tem o mesmo efeito. Só que quando você tira essa etapa do escrever, né? Do escrever e de ver aquilo sendo criado, a resolução do problema, para muitas pessoas, não está resolvendo. Porque você não sabe exatamente como foi feito. Então, essa que é a muleta, eu acho que está acontecendo, mas é meio que inevitável também. Então, tem que se encontrar ali caminho do meio. Um caminho, né? Aí eu estava dizendo que a gente tem uma pesquisa salarial que a gente roda já há uns 6 anos no nosso canal, e esse ano a gente pergunta sobre saúde mental, sobre o uso de inteligência artificial, e esse ano o uso de 2024 estava em 83% já, no dia a dia. Que era super alto, tá? Em outros comparativos de outros lugares, o Brasil realmente, assim, surpreende. A gente adota muito rápido a tecnologia. E para esse ano, 2026, o resultado, mais de 17 mil respostas de desenvolvedores, já está em 98,5% de uso de inteligência artificial no dia a dia. Ou seja, não tem como tirar, não tem como parar isso, né? Agora, tem o tal do problema da dependência, tem o problema cognitivo, isso a gente já falou que... se você quiser entrar nesse tema já do AI Brain Fry, que é um termo que está se falando agora, né? De fritar o cérebro, né? Exato. Acho que você já quiser entrar nesse tema. Desculpa. Não, e a nossa pesquisa, eu tenho uma colinha aqui, a gente pergunta sobre saúde mental, sobre estresse, burnout, sobre ansiedade, sobre estafa mental. E a gente coloca, por exemplo, estresse, 12 mil pessoas dos 17 mil dizem que tem estresse. Ansiedade, 12 mil pessoas, ou seja, 73% das pessoas que responderam, ansiedade. Estafa mental, 35%. Burnout, quase 30%. Burnout não é tão trivial assim. Não, ou seja, usando o IA, ainda está sobrecarregado, né? Exatamente. Exato. Então, a IA entra na equação, às vezes, até para piorar, de certa forma. Mas até antes, um pouquinho ainda complementando a pergunta sobre a utilização, o que nós já vimos hoje, relatos, e até a gente no dia a dia utilizando, é que a partir do momento em que você pede ali para uma determinada ferramenta de IA para resolver um determinado problema, ou você começa a construção de um projeto, alguma coisa ali, dificilmente depois você continua manualmente. Você vai sempre ficar um pouco dependente daquela solução que está sendo gerada, justamente porque ela gera uma solução que hoje é considerada boa e é complexa no sentido de você conseguir dar conta da quantidade de código que ele está gerando. Então, hoje, de prática do mercado, por exemplo, tem o Claude, que é um dos mais utilizados hoje, o Claude Code, e você compra ali um número de créditos e durante o dia você tem um limite para ser utilizado, independente do que você está pagando, porque como são muitas pessoas, não dá conta de atender, você tem um limite. Então você trabalha algumas horas do dia e a partir do momento que aquele seu crédito parou, ele cessou, tem desenvolvedor que simplesmente para de trabalhar. Por quê? Porque, olha, terminou aqui 11 horas, o meu crédito só volta às 3 da tarde. Durante esse período, se eu tiver que sentar ali para entender o que estava sendo feito, para depurar, para não sei o que, para continuar implementando, é melhor parar. Não vale, entendeu? Não tem exatamente o esforço que eu vou ter nesse tempo, não vai ser útil. É melhor eu parar aqui e voltar às 3 quando eu tiver novamente os meus créditos. E aí gera esse tal desse déficit cognitivo, né? Gera uma dependência absurda. E você faz isso, pensa isso em uma pessoa, agora você pensa isso na organização inteira. É todo mundo nessa dependência. E de uma empresa ali que está, às vezes, controlando esse número de tokens que está sendo utilizado, controlando o valor. Então, também tem muita essa discussão, né, de privacidade. Porque o código é gerado e a propriedade intelectual do código vai para a empresa. Mas tudo que foi gerado tá lá na organização que gerou. E toda a demanda que você passa para ele também está lá. Para ser utilizado, para ser retreinado. Então a propriedade intelectual dos produtos de software também ficam em risco total, né? Em termos de LGPD, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí é soberania de dados, né? Exatamente, são outros problemas que nós estamos vendo. Mas voltando então aqui no Brain Fry, né, que é uma discussão que se tem, é justamente isso, porque hoje
o looping de desenvolvimento ali dos profissionais da área de tecnologia é justamente o quê? Você pega ali, conversa com o seu cliente, com o seu diretor de projeto, seja o que for, recebe aquela demanda. Você pensa no problema, qual vai ser a solução, né, como é que vai ser feito, e você distribui isso, às vezes, em vários agentes, cada um trabalhando num pedacinho. Só que antes, você pensava no problema, você ia lá e codificava. Você via qual era aquela resposta, você encontrava ali outro problema, você ia aos poucos, né, mastigando isso tudo e desenvolvendo pedacinhos pequenos. Hoje, não, você pega, botei esse agente para resolver isso aqui. Tá bom, mas enquanto ele tá pensando e tá resolvendo isso para mim, eu tenho uma outra demanda, então eu vou botar outro agente. Aí você tem ali mais uma árvore crescendo. Você pega, não, então tem mais essa demanda, eu vou pegar essa também. Quando você vê, você no final do dia, você tá com 3, 4, 5, 15 árvores diferentes, resolvendo problemas diferentes, sem talvez ter a solução de todos eles e tendo que dar conta de pensar ali, raciocinar sobre aqueles 13 problemas que você está resolvendo diferente. Então, a gente já tem relato de desenvolvedores que chegam no final do dia mais estafados usando o IA do que tinham antes. Claro, Né? quantidade de estímulo, né? Exatamente. Inclusive, o nome que estão dando para isso é isso, é Graph Engineering, ou seja, engenharia de grafo, é realmente de árvore, realmente. Então, Da análise de grafos. é a engenharia para você gerir nós de um grafo, que já é complexo. Sim, É muito complexo. Sim. E as ferramentas estão muito nessa direção. E meio que automático. Hoje, no Cloud Code, as pessoas já se acostumaram a criar os subagentes, e aí eles... agora tem até um recurso novo no Cloud Code. Você cria um agente para fazer cada tarefa. Quando um agente responde você pode pedir para outro agente. Agora não. Um agente responde agora para outro agente. Eles se conversam. E aí você só fica ali monitorando o que eles estão se conversando. Você virou um empresário de agentes ali, né? Exato. E aí quando ele pergunta, peraí, eu preciso de alguma resposta do meu humano aqui para saber se eu posso continuar ou não. O meu humano de estimação. Aí ele vai e te faz uma pergunta. Aí você faz, sim, é isso mesmo, ou não, siga por outro caminho. Sim. Então, e está muito assim, o Codex, que é da OpenAI, não faz muito isso, mas o Cloud Code, quando ele precisa de alguma informação, ele não te pergunta para você responder nem em texto. Ele elabora as respostas e você escolhe uma. Nossa, então nem isso, sabe? O déficit cognitivo é maior ainda. É maior ainda, né? Exatamente, porque ele já te dá as opções e querendo ou não, se você recebe ali opções, ele já te limita, né? Mas você pode escrever. A última sempre pode. Mas ninguém deve escrever. Mas a tendência de você pegar uma das opções é maior, né? Até porque você fala, você tá me dizendo essas 3 aqui, uma das 3 devia ser boa, né? Exatamente. E isso é uma outra coisa interessante, né? Porque você vai perdendo a sua capacidade de se sentir seguro. Porque... Sim. A partir do momento que você recebe ali as 3, 5 que seja, né, alternativas, você vai bancar que você não quer aquelas 5, que você vai escrever o que faz sentido para você, então, mas e você vai desaprendendo essa segurança. Mas é o que eu falei lá, você terceiriza até a tua opinião para IA, por conta das opções que ela te dá para você continuar. E não só para IA, né? Você acaba terceirizando para tantas coisas, porque, por exemplo, um exemplo bobo, né? A gente agora fez uma viagem. Nossa viagem foi toda assistida, né, por IA, nosso filho mais velho também, Fabiano. Foi maravilhoso, tivemos muito benefício com isso, né? De novo, não estamos falando, né, só da parte ruim, mas se a gente não conseguia ir em lugares que ele não sugeria. E às vezes ele sugeria lugares que não estavam bons. E a gente continua até o final da viagem só indo nas indicações dele. Porque a gente perdeu a nossa opinião de parar ali um senso crítico. Éramos 4, só que está cansado, viagem, outra língua, né? Então, vamos lá, o que ele tá falando? Pô, mas a gente já foi em 3 restaurantes e não foi bom. Ah, mas esse deve ser, né? A gente perde a nossa opinião, olha. Mas às vezes perde até o ligar para um amigo. Poxa, você já esteve aqui, onde é que você foi? Vamos trocar uma ideia, quais foram as suas experiências? Mas pelo menos vocês foram. O pior é se fosse assim, eu subia a foto minha aqui e dos meus filhos, gere um vídeo com esse roteiro. Aí eles geram um vídeo do final. E você posta. E pronto, né? Eu fui, mas não fui, né? Eu programei minha experiência. Imagina se ficar assim, viagem home office. Aí é triste demais, né, gente? A gente falou do filme Her, né? A gente tá falando aqui um pouquinho tentando usar um pouquinho de futurologia, né? A gente está falando do presente, mas assim, é lógico, né? Que a gente tem que pensar no dev do futuro, né? Nessa galera que está aí sofrendo para tentar
se reinventar. Eu acho que, assim, uma dica que vocês poderiam dar para a galera, além da questão da base, é olhar para problem solving, né? Ou seja, resolver problema, né? Ou seja, olhar os problemas reais que a gente tem no dia a dia e tentar resolver isso sem ir diretamente na IA, né? Tudo bem que a gente sempre, quando vai para algum lugar, a gente bota no Waze, né? Também, né? A gente sempre gosta do caminho mais rápido, né? Mas é por aí? É essa a ideia para poder não entrar nesse AI brain fry aí? Acho que sem dúvida nenhuma. Nós vemos assim que para agora e para o futuro, algumas skills ali não mudam. Então, o resolver problema era o que a gente, enquanto desenvolvedor, tem que estar habituado, a gente tem que gostar de ter problemas para resolver no dia a dia, e comunicação. Então, é outra que você vai precisar para conversar com outras pessoas e até para conversar com a máquina. Então, acho que isso daí são skills que são necessárias, independente, para desenvolvedores e para outras carreiras também. Para a vida, né? Para a A vida, gente vai sem pegar na dúvida. década de 70, você tinha que... É que a gente costuma falar, se apaixone pelo problema, não pela solução. A solução a IA pode até te dar, mas o problema você tem que conhecer. Então, na década de 70 era assim, em 80 era assim, em 90 assim, para desenvolver. E hoje em dia também é assim. Só que, poxa, daqui a... se a gente voltar 10 anos, ou a gente tentar ir 10 anos para frente, se a gente voltar 10 anos, ou quando a gente se formou, a gente fez ensino médio técnico em processamento de dados. Fez também? E lá a gente pegou um pouquinho antes da internet estourar. Então a gente aprendeu para desenvolver software desktop, né? Depois cliente-servidor, depois aí veio nuvem, aí veio um monte de coisa. Se a gente tivesse parado lá, não, eu aprendi para desenvolver esse tipo de software, eu vou me forçar. Eu já estaria fora do mercado 2 anos depois que a gente se formou. Entendeu? Então, se a gente pegar 10 anos atrás, o que se utilizava para desenvolver, quais eram as ferramentas, se eu ficar muito ligado em ferramentas, linguagens, frameworks, banco de dados, se bem que o SQL está aí já. O SQL ainda esse continua. Sim. Mas se a gente pegar as tecnologias que existiam e tentar aplicar elas hoje, provavelmente eu já estaria fora do mercado. Sim. Se a gente pegar hoje o que está sendo utilizado e está sendo testado e está sendo produtivo realmente, está dando ROI ali para os negócios, porque nem todos os negócios que usam IA dá ROI também. É isso aí. Mas daqui a 10 anos para frente vai estar muito diferente. Então, uma skill que não vai mudar é você se adaptar. Você não ficar obsoleto se adaptando. E nossa área sempre foi assim. Se você... Tudo bem, o COBOL está aí ainda. Se você quiser trabalhar com COBOL, ainda dá, né? Eu lembro alguma coisinha de COBOL ainda. Mas, então, tem coisas que não mudam na nossa área, mas muita coisa muda. E os profissionais têm que se adaptando. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, então provavelmente trabalhar com tecnologia não deve ser para você. Eu acho que esse comodismo da servidão, né? Porque das máquinas servirem a gente, eu acho que isso que está gerando essa dependência absurda, né? E além disso, né? Não só servir, mas pensar pela gente, né? Porque servir ainda estava bom, né? Se fosse só para servir, mas a partir do momento que você perde seu senso crítico, né? Que você perde, né, a sua opinião, que você terceiriza absolutamente tudo, né? Até o seu sentimento. Você estava falando sobre decodificar código e passar para o papel, né? E eu já trouxe isso para isso é uma prática terapêutica que é você escrever sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, nomear. É muito difícil você saber nomear o que você está sentindo, se você fica naquele incômodo, mas a partir do momento que você internaliza e consegue botar para fora, aquilo te alivia, né? Você começa a dar nome àquilo. E pensa o quão difícil isso é, né? Pra gente como adulto, hoje, tudo que a gente já viveu. Você imagina uma pessoa que não consegue fazer isso com os próprios sentimentos desde muito novo, vira pra IA e fala assim, eu estou me sentindo assim, 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 assado. O que é isso? E a IA fala, claro! Você está com, sei lá, crise de ansiedade, ou então você está com angústia aguda, ou sei lá o que ele vai falar, né? E o quanto que você perde do seu pessoal, né? O quanto que você perde da sua conexão com você mesmo. Porque a gente está falando sobre a gente, sobre o ser humano, né? O quão isso é preocupante, é grave, e o quão é difícil a gente ir contra um movimento, porque estão todos os jovens caminhando para esse lugar. Na primeira angústia que tem, vai para o chat, para o Claude, para onde for, para se aliviar e vai tendo um direcionamento até do que ele está sentindo. Mas será que é aquilo mesmo que ele está sentindo, né?
Pois é, né? São quadros que se interlaçam e que têm muitos sintomas em comum. Então, realmente, você colocar lá no ChatGPT e tudo, eu que não tenho conhecimento, o que ele falar para mim vai ser a verdade. Então, acho que esse é o problema em qualquer profissão. Porque quando você procura um profissional, ele vai saber identificar e vai saber também identificar o que não é. Sim. E no ChatGPT ele não vai fazer isso, ou qualquer outro, né? Então, é um perigo enorme, né? E as gerações que já estão nascendo com isso, e até acho que vão nascer daqui para frente, que não dá mais para tirar a IA da equação, vão ser ainda diferentes, né? Com certeza. E falando disso, né? Agora até vi que vocês postaram um vídeo falando sobre essa questão de tentar desacelerar a IA, né? Que as empresas estão se unindo para, vamos falar entre aspas, né? Tentar desacelerar, até porque não, desacelerar, mas aí algumas pessoas assinaram, não vou citar nomes, outros não assinaram, né? É aquela coisa meio parcial, né? Como você já falou, né? Não dá mais para tirar, né? A gente não vive mais sem, né? Agora, como é que a gente consegue usar com parcimônia? Eu sei que a pergunta é complexa. Nossa, podemos falar... Vamos para a próxima? Posso chamar porque assim, desacelerar, eu acho que assim, é uma coisa muito tópica. Sim. Eu acho que a gente pode fazer, talvez, criar guardrails, né? Que é um termo que se usa muito em IA, né? Criar ali um lugar específico para você rodar a IA, um lugar específico para você poder utilizar. Acho que essas fronteiras, né? Você tem que ter bastante maturidade, né? Para chegar nesse lugar, né? E isso falando de pessoas, de empresas, de governos, então eu acho bem difícil conseguir criar esses guardrails. Chegou num ponto que tem modelos, por exemplo, modelos que ainda não estão disponíveis para públicos, que é no caso lá do Claude, do Mythos 5, né? Ele está sendo usado só para uma lista de empresas, que é o projeto Glasswing, né? Eles criaram um projeto, colocaram empresas ali dentro e só elas podem usar, e o governo. Então eles sabem que a capacidade que esse modelo tem é de criar ataque, criar códigos para atacar sistemas de tudo quanto é tipo. E a gente, no nosso podcast, a gente fala sobre esse tipo de coisa o tempo inteiro. Então, teve agentes do governo americano que detectaram que esse modelo foi capaz de quebrar vários sistemas de segurança lá rapidamente. Então, se ele vier a público, eles podem sofrer rapidamente. Tipo, imagina, por exemplo, um modelo desse que é capaz de infectar um sistema, sei lá, que abastece água, ou que controla a energia, ou coisa pior, né? Sim. Então, realmente, eu não colocaria só guarda-rail e libera para o público, entendeu? Acho que tem que ser um controle maior. Então, eu não sei, pode ser marketing também, mas eu não sei se as empresas lá, geralmente elas estão treinando modelos com mais capacidade do que já estão para o público. Então, provavelmente lá dentro eles perceberam, isso aqui está além, é perigoso além do que a gente consegue controlar. Não que esteja descontrolado, vai sair a Skynet aí. Não isso, mas de capacidade de atacar sistemas, né? Então, se eles estão percebendo isso e se uniram de certa forma para falar, vamos tentar desacelerar para dar tempo, acho que esse que é o intuito dessa desaceleração, para dar tempo dos governos se adaptarem, dos sistemas se protegerem antes. Mas eles até falaram lá, para a humanidade se preparar. Sim. Mas eu acho que foi esse o termo que eles usaram. Mas eu não sei o que é a humanidade se preparar. A gente tem que saber o que é isso, né? Sim. Tá todo mundo sem saber. O problema é justamente isso. Você pega algumas empresas lá que assinaram essa carta e tudo, mas hoje nós temos, por exemplo, muitos modelos chineses que já estão se comparando a esses modelos que estão brecados ainda ali de alguma forma. E dificilmente esses modelos e outros que vão surgir vão aceitar esse pacto de, ok, vamos esperar a humanidade estar preparada. Porque acaba sendo uma espécie de uma guerra fria nova agora que está acontecendo. E de proporções que a gente não consegue muito bem entender. Então, acho que é por isso a gente falar o que é preciso para dar esse tempo, o que é preciso fazer para a gente se adaptar, porque ninguém sabe muito bem a que ponto esses modelos podem chegar, né? Sim. Então, chegando aqui no final do nosso podcast, infelizmente, eu queria agradecer demasiadamente pela presença de vocês, por essa interação, o público do Código Fonte, o público do Complemente aqui nos assistindo. E eu queria que vocês deixassem um recadinho ali para a câmera, um de cada vez aqui, falando assim, para a galera que está nos assistindo, né, para a galera que está sofrendo, porque eu falei do público do Complemente, né? Só assim, caramba, cara, eu estou num sofrimento mental e, como eu falei aqui, é um serviço
social mesmo, complemente, assim como o Código-Fonte também, para ajudar pessoas diferentes que agora estão aqui vendo o mesmo conteúdo, buscando o quê? Melhorar a forma como a sua mente funciona para sofrer menos, né? Então, olhando para... Eu sei que tem muita futurologia, mas o que cada um pode falar aí para a nossa audiência? Também, né? Ou Faz juntos também, juntos, pois né? é. Quer falar? Você primeiro? Pode começar. Bom, o meu recado é o seguinte: para quem é de tecnologia, eu sei que é difícil de você acompanhar a velocidade que as coisas estão mudando, principalmente nos últimos anos. Mas a gente tem que tentar sempre ter um equilíbrio na vida. Eu sei que no trabalho, muitas vezes, é difícil por conta das demandas, das cobranças e por conta dessas ferramentas de inteligência artificial. A gente não consegue realmente domar elas e a velocidade que elas criam coisas. Então a gente tem que ter, no outro aspecto da nossa vida, algum outro tipo de coisa que se equilibre, né? Coisas simples, coisas que são do dia a dia, fazer esporte, interagir com pessoas, não fique isolado no seu quarto. A gente sabe que tem muita gente que trabalha só isolada, depois que sai do trabalho vai jogar videogame, aí continua no videogame. Tem que sair, tem que vitamina D, sol, tem que sair um pouco pro lado de fora, porque acho que isso é super importante, até para você se preparar mentalmente para enfrentar ali o dia a dia do trabalho. Então, e não tente também acompanhar tudo, achar que precisa estar sempre super atualizado com tudo que está acontecendo. É humanamente impossível hoje em dia, né? Uhum. Bom, do meu lado, vou pensar que tudo que a gente falou aqui foi muito voltado para a área de desenvolvimento, mas a gente entende que isso se replica para outras áreas, né? Muito se fala também de que a inteligência artificial hoje é uma nova revolução, assim como aconteceu lá atrás com a criação da energia elétrica. Então, quando isso daí chegou, também mudou muito a humanidade, a gente não pode discutir isso hoje, mas muitas coisas deixaram de existir, muitas coisas passaram a existir graças à energia elétrica. E com a inteligência artificial, eu acredito que vai ser também no mesmo processo. É que a gente está vivendo aqui, o meio de como isso está acontecendo. Então, calma, respira, que eu sei que ao longo desse processo vão ter adaptações, mas a gente vai trazer coisas boas dessa criação, eu não tenho a menor dúvida, tanto é que a gente vê o quanto a inteligência artificial ajuda na medicina, ajuda nas pesquisas, ajuda na criação de novos projetos, ajuda em muitas coisas. Então, é uma tecnologia que vem aí para agregar a humanidade, mesmo que a gente veja ali também o lado ruim, né? Nada é 100% bom, mas tem muita coisa boa com a inteligência artificial, a gente só precisa acalmar um pouquinho o coração, a mente também, e se adaptando ao longo desse processo. Né? Você já pode trabalhar aqui no Complemento Ou Podcast. seja, suporte a angústia do processo. Exato. Verdade. Né? O processo terapêutico é isso. O processo é angustiante, mas quando você chega lá na frente, você olha e fala, nossa, não entendi. Mas passar a caminhada é duro, e é sobre isso que você falou. Não, você falou, né? Calma e respira, né? Porque realmente, né? Se você tentar acompanhar, como o Gabriel falou, que, cara, você vai pirar. Você vai não pirar. tem jeito. Sim, Então, mas para isso tem que fazer, né, o que ele falou, né? Viver um pouquinho do mundo real, né? Real. Dessa troca Isso real. aí. Isso não pode ser perdido pode nunca. perder. É isso aí. Bem, desejando sempre para vocês saúde e paz mental. A gente sempre encerra assim, falando essa frase maravilhosa, que é o que a gente deseja, né, Malupi? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.